Fala pessoal, como é que vocês estão? Estamos aqui para mais um vídeo e o de hoje vai ser um pouco diferente dos que a gente já produziu até agora. Vai ser um vídeo mais emotivo, na medida do possível, porque hoje eu estou chateado, estou bolado mesmo. Não sei se vocês viram aí, na notícia de hoje, de que o Dark Outlaw Games, o estúdio aí da PlayStation, foi fechado. E esse estúdio, pra galera aí que não acompanhou, ele estava sendo liderado pelo Jason Blundell, um cara que foi um dos grandes nomes, um dos principais responsáveis por popularizar Call of Duty. E antes do Jason fundar a Dark Outlaw Games com a PlayStation, ele estava trabalhando na Deviation, que também ele atuava aí como cofundador, e a Deviation estava fazendo um jogo para a PlayStation. Esse projeto não deu certo, foi cancelado, e aí o Jason saiu da Deviation e fundou a Dark Outlaw com a PlayStation. E agora, um ano depois do anúncio desse estúdio, um pouco mais de um ano, né? O estúdio foi anunciado em 17 de março de 2025, e agora, está no dia 21, eu acho, 21 de março de 2026, o estúdio está sendo fechado pela PlayStation. E, além disso, a PlayStation está demitindo 50 funcionários que estavam aí relacionados ao desenvolvimento de jogos mobile, né, de jogos para Android e iOS. Tô assim, bem bolado com isso. A gente vai investigar e comentar esses pormenores, tudo que envolve essas decisões e porque, ao meu ver, a PlayStation está aí passando por uma crise oculta, entre aspas, porque ela não é nada oculta, tá assim, bem desenhado, tá bem nítido, mas é um pouco diferente do que muita gente pensa e diz. Aí, por exemplo, no X, olhando as finanças da empresa hoje, você pega aí, são dados de acesso público, tá? Porque é uma empresa de capital aberto, a gente consegue ver os balanços e tudo mais. Quem me acompanha lá no Twitter sabe que eu sempre analiso esses balanços, então os números estão bem saudáveis, só que estão saudáveis hoje. Como é que vai estar aí futuramente? Então a gente vai abordar aí 4 ou 5 tópicos que me fazem acreditar que a PlayStation está passando por uma crise que é assim, preocupante para a perpetuidade da empresa. Aqui é novamente minha cola, como sempre. E vamos aqui pegar o primeiro motivo dessa crise e que está aí causando desinvestimento, né? A PlayStation está retirando o investimento de certas áreas, de certos setores e principalmente de certos estúdios. E esse primeiro tópico fala diretamente sobre isso. A gente está vendo aí hoje o desinvestimento na Dark Outlaw Games. O estúdio foi fechado, ou seja, eles decidiram que não valia mais a pena enviar dinheiro para manter o estúdio com as portas abertas. E isso acontece aí semanas depois do fechamento da Bluepoint Games, que foi super polêmico, que era o estúdio conhecido pelos remakes. O que a gente pode tirar disso? A Bluepoint era um estúdio em Austin, Texas, e a Dark Outlaw estava sendo, se não me engano, formada em Los Angeles, que são 2 cidades bem caras dos Estados Unidos, bem caras mesmo, em todos os aspectos possíveis, tanto como em custo de vida, como em salário médio de desenvolvedores, que isso é importante, e também custo de imóvel, né, para você alugar um imóvel ou construir, comprar um terreno e construir um prédio, um estúdio, por exemplo, é caro. Então, esse é o primeiro pilar que explica aí a crise oculta na PlayStation. E que pilar é esse? Existe uma concentração de estúdios nos Estados Unidos. A gente tem a Naughty Dog, a gente tem a Sucker Punch, a gente tem a Santa Mônica. E isso é preocupante porque esses estúdios, obviamente, eles foram formados e alimentados e melhorados, aprimorados com o tempo. Só que isso lá nos anos 2000, onde os custos estavam bem baixos e não existia uma bolha de inteligência artificial acontecendo em um ritmo aí agressivo. E o que é que essa bolha de inteligência artificial está fazendo? Está aumentando, né? Está fazendo aí acontecer um acréscimo no salário dos devs. Tanto existe essa bolha de inteligência artificial como de TI também, né? Está sendo aí muito popular
essa carreira de TI e os salários estão disparando. E isso, obviamente, faz com que os salários de desenvolvedores de games também aumente, né? Porque você precisa aumentar os salários para você ter uma competitividade e conseguir contratar pessoas. Então esse é um problema muito sério e, consequentemente, o que é que isso aí dificulta ainda mais para a PlayStation por causa dessa concentração de estúdios nos Estados Unidos, que é um lugar aí, novamente, que eu já citei, que tem custos de vida caros, você tem custos de imóveis caros, você tem aí salários que são bem acima da média. Basta comparar aí a média de um salário anual de um desenvolvedor nos Estados Unidos ou em outros polos como Coreia do Sul, que a gente está vendo surgir aí agora, né, como um grande expoente de jogos single player. A Polônia, que está crescendo em um ritmo também avassalador. Quando você compara as duas médias, é como se o salário de um funcionário americano conseguisse pagar de 2, 3 funcionários poloneses ou de 3, 4 funcionários sul-coreanos ou chineses. Então esse é um problema sério para a PlayStation, seríssimo. E aí explica o desinvestimento nesses estúdios, tanto da Dark Outlaw Games, quanto na Blue Point, que deixou aí todo mundo puto. Vamos para o segundo ponto. A gente tem um mercado aí de mobile, jogos como serviço e single player, jogos narrativos, saturadíssimo. O mercado mobile, que é um monstro à parte, né? Ele tem uma receita aí altíssima mesmo, e aí a galinha de ovos de ouro para muitos estúdios, obviamente, né? É um mercado que dá muita grana, obviamente, mas é um mercado que é extremamente competitivo, porque os jogos são mais simples, então você consegue, você sendo um dev único, você consegue criar um jogo e lançar, até para você submeter os jogos, é um processo mais simplificado. Então, um mercado que é super saturado e existe uma concentração absurda de empresas nesse setor. Você tem, por exemplo, Candy Crush, Kingdom Rush. Então, você tem que lidar com essa concentração de títulos e empresas que já dominam o setor. E a PlayStation, que estava aí super ávida, né, para se lançar nesse segmento, eu acho isso importante, tá? Porque é o segmento onde você tem aí os jogadores novos, né, a galera mais nova, de, sei lá, 5 a 14 anos, está concentrada hoje em mobile. Então você precisa atrair esse público para sua marca. E a PlayStation tem uma grande dificuldade nisso, porque normalmente, né, já é um mercado aí super saturado, com uma grande concentração de empresas que já fazem isso há anos e anos e anos. Então é muito difícil você sendo um competidor novo, mesmo sendo a PlayStation, você entrar nesse mercado, é uma barreira de entrada muito grande. E aí você tem uma concentração que é bem parecida com o mobile em jogos como serviço, que você tem aí anualmente, né, isso são dados, então a gente está falando de fatos, dos 10 jogos, né, mais jogados anualmente, eles são todos de outros anos. Você tem GTA V, você tem Fortnite, você tem Roblox, você tem Minecraft, e esses 4, inclusive, eles povoam o top 5 aí faz muito, mas muito tempo. Então você tem uma concentração de jogadores e de tempo, né, de jogo e de horas jogadas em títulos que são antigos e não novos. Então a gente tem, novamente, concentração no mobile, saturação nos jogos como serviço, e também existe a saturação, e aí o excesso, né, se me permite dizer, em jogos narrativos. Porque muita gente fala, a PlayStation tem que focar no que sabe e construir jogos focados em um jogador, jogos cinematográficos, né, como a gente sabe o template da PlayStation. Só que isso não tem sido assim uma estratégia eficaz, porque as pessoas estão comprando menos jogos. E a frequência, né, de compra tem diminuído. E por que isso? Porque você tem uma oferta muito grande, chega a ser até uma antítese, né? Só que, vamos pegar aí o exemplo recente do Crimson Desert. Você vai comprar o Crimson Desert hoje, você comprou hoje o game. Cara, se você tem um tempo médio aí de 2 horas para jogar por dia, e aí vamos supor que o jogo leve aí 50 horas para você concluir a campanha, e mais uns 50 se você for explorando, fazendo conteúdo secundário, a gente tem 100 horas, você vai levar 50 dias com o Crimson Desert, 2 meses aí praticamente.
Quando você terminar com Crimson Desert, já vai ter saído Pragmata, já vai ter saído Saros, já vai ter saído Mouse Pay for Hire, já vai estar quase saindo 007. Então você já vai ter sido lançado aí pelo menos uns 8 a 10 jogos narrativos, né, focados em um jogador, e que são aí AA ou AAA. A gente não tá nem falando de indie. Então, assim, existe um excesso muito grande no mercado hoje, e isso é para qualquer lugar que você olhe. Vai para Steam, existe o excesso. Vai para o mobile, existe o excesso. Tá querendo lançar jogos como serviço, existe esse excesso. Então não tem muito o que fazer, né? A galera fala que para PlayStation a salvação é focar no que ela sabe fazer, e não é bem assim, tá? Não é bem assim. É só a gente pegar aí os dados dos exclusivos mais recentes da PlayStation e eles reforçam isso, que o caminho não é bem esse não, tá? E aí vamos pro próximo pilar, que também é super importante para explicar essa crise oculta da PlayStation, que são os juros altos. E aí também está relacionado ao primeiro ponto que eu falei lá, do desinvestimento, que os juros estão altos aí no mundo inteiro, principalmente aí, quem acompanha o Brasil sabe, a taxa Selic está altíssima, e nos Estados Unidos também está super alta, e isso torna o crédito, tá galera? O crédito, ele fica mais caro. Então, isso joga uma pressão em empresas de capital aberto, de que elas precisam ser mais rentáveis, mais lucrativas, e com isso, né, quando a gente fala em AAAs, a gente tem uma concentração de investimento em coisas que são mais seguros, né, investimentos seguros. Pô, eu não vou apostar em uma IP nova, eu vou apostar em uma sequência de God of War, um exemplo. Porque você sabe que já tem uma base ali formada, as pessoas estão acostumadas com a franquia, então a chance de sucesso é maior. Isso é um problema também acarretado pelos juros altos. E aí, outro problema dos juros altos é o próprio desinvestimento. Por exemplo, com juros altos, o investidor ele não precisa arriscar em como botar a grana dele em uma empresa de jogos. Ele pode deixar lá no banco, rendendo de maneira passiva, em um CDB da vida, e ele vai ter um retorno garantido que é ótimo, sem sofrer nenhum tipo de risco. Então, os juros altos ele também tem feito com que o volume de investimentos na indústria de jogos tenha diminuído bastante. E isso, obviamente, prejudica as publishers, as empresas até as de capital aberto. Então, é uma coisa muito preocupante. E aí, outro ponto também, né, que os juros altos acarretam, e que isso aí tem respingado em outras empresas, as publishers de menor porte, é que as empresas que já estavam endividadas ficam ainda mais sufocadas, porque como o juros está alto, a dívida cresce em um ritmo alarmante que eles não conseguem pagar, e aí gera os pedidos de insolvência ou falência, né, como vocês preferirem chamar. Então, quando a gente junta todo esse cenário, e aí a gente soma com a line-up da PlayStation, que não é assim a ideal, né, a melhor que ela já teve, a gente tem uma crise bem desenhada assim, e que a empresa precisa contornar. E aí, falando um pouco sobre a line-up, né, a gente tem esse mês, né, praticamente, que a gente já tá quase em abril, mas vai sair em abril Saros, que é um jogo que eu acredito que vai ser ótimo pra cima, né, o retorno é um ótimo jogo, bom mesmo, só que não é um jogo que vende. Pô, se você perguntar aí a galera que é super fã da PlayStation, não é nem que existe uma divisão, é porque não tem muita gente disposta a pagar full price nos Saros. E isso não significa que o jogo é ruim, que ele não tem valor, nem nada do tipo. Significa só que é um jogo que ele não conversa tanto com o público, é um jogo que tem uma pegada mais arcade e tudo mais, e que a galera não tá vendo assim motivos de pagar R$400 em Saros, ou $70, né, se você for do exterior. Então é um problema aí que é preocupante, mas quando a gente vê a line-up de meses depois, a gente tem o Wolverine, que pra mim vai ser um jogo absurdo, tá? E é capaz de rivalizar com o Spider-Man 2 aí em vendas. A gente também tem o Marvel Tocon, que vai ser um excelente jogo de luta. E como a PlayStation é basicamente dona também da Evo, acredito que ele vai ser um jogo bem forte no caráter competitivo da coisa, campeonatos e tudo mais. Aí a gente também tem assim as exclusividades que são temporárias. Tem o Kena 2, que a PlayStation aí assegurou essa parceria,
para deixar ele exclusivo de console. A gente tem um Phantom Blade Zero, que também é para PlayStation 5, também tem essa regalia aí. Então a line-up em si desse ano tá melhor do que a do ano passado, só que tá faltando aquele jogo, né, tirando o Wolverine, que é de arrasar quarteirões e vender consoles. Eu acredito que o Wolverine pode ser esse jogo, mas o que é que muda aqui? O que é que tá de diferente do de antigamente? O marketing. A máquina de marketing da PlayStation, ela desacelerou muito com os anos, e eu entendo isso, eu até acho válido, porque a gente tem um excesso aí de coisas, de séries, de filmes, de jogos, então os custos de ads está muito maior e tem muito mais coisas disputando a atenção aí frequente do consumidor, então não vale a pena torrar tanta grana para isso, mas acho que poderia ser só um pouco melhor, né? Se fosse antigamente, a gente já estaria com 1001 coisas de Wolverine sendo bombardeadas aí todo dia, teaser toda hora, mostrando inimigo novo, gente sendo despedaçada, enfim, um marketing estaria muito mais agressivo pro Wolverine. Então, eu acho que esse também é um ponto que a PlayStation ela precisa aí revitalizar, ainda mais se tratando de um flagship, a gente não tá falando de um jogo qualquer. Acho que o Marvel's Wolverine ele tem potencial para ser tão grande quanto o Spider-Man. Ainda mais que o personagem, né, desde o retorno de Hugh Jackman aí nos cinemas para o papel, o personagem voltou a estar em alta e voltou a ser fashion e mainstream. Então, eu acho que é uma coisa que a PlayStation precisa ajustar o quanto antes. A gente já sabe a data de lançamento, tem que estar marcada para setembro, mas daqui para setembro é um pulo. 6 meses. Então, a PlayStation precisa melhorar isso o quanto antes, tá? E aí vamos para as soluções, porque eu não gosto de falar só sobre coisas ruins, eu gosto também de dar possíveis soluções para que a gente possa aí ter pelo menos um pouco de esperança, um fio de esperança. E aí vamos lá, né, para o primeiro tema, para mim que é o mais preocupante hoje e é o mais difícil de ser resolvido, que é a concentração de estúdios nos Estados Unidos, né? E aí tem uma alta de custos absurda. E a solução é basicamente abrir estúdios em outros polos de desenvolvimento que não são Estados Unidos. A Polônia aí, como é que a PlayStation ainda não tem um estúdio na Polônia? A gente tem aí vários jogos fantásticos sendo produzidos na Polônia, tanto no espaço de indies, quanto no de double A's, quanto no de triple A's. Então estão comendo bola nesse sentido. Aí eu vou dando um exemplo prático. O Blood of Dawnwalker, que é o jogo lá de vampiro, de mundo aberto, feito por ex-desenvolvedores de The Witcher e Cyberpunk. Porra, como é que a PlayStation não apoiou esse jogo? Desde o primeiro trailer você vê que é um projeto aí super promissor e acabou que a Bandai Namco vai ser a publisher do jogo. Então deixaram essa oportunidade aí grande passar e poderia ser o início de uma ótima relação a ser construída para depois a Rebel Wolves, que é o nome do estúdio fazendo o jogo, poderia depois se integrar à PlayStation. Comeram bola nesse sentido. Mas vamos lá. Já que eles não querem investir em estúdios nesses novos polos, como a Polônia, como a gente já comentou aqui agora, a Coreia do Sul trouxe aí Lies of P, The Fifth Descendant, agora o Crimson Desert. Então os exemplos estão aí se acumulando em relação à Coreia do Sul, estão exportando muitos jogos fantásticos. Antes o país era conhecido por jogos mobile e MMO, agora estão aí se aventurando no gênero single player, tem dado muito certo. Então também tem a Coreia do Sul. Eu enxergo também a Índia, eu acredito que a Índia vai crescer muito dentro desse espaço de desenvolvimento de games. Eu acredito que vai ser a próxima China aí. E tem a própria China, que apesar de a gente estar vendo aí que é um expoente muito forte de jogos, e é engraçado que tem esse paralelo com a Coreia do Sul, né, porque a China era conhecida por jogos MMO e de celular, e eles estão aí novamente ainda também se aventurando nos jogos single player, e tem pelo menos uns 30 a 40 jogos single player que são assim absurdos e são muito promissores. E aí o que a gente pega aqui nesse recorte da China e da PlayStation como um todo? Eles já estão investindo em certos países, como por exemplo a Índia e a China, através do Hero Project, que é o projeto de incubação da PlayStation.
Então, em vez de você pegar a porra do dinheiro e botar na Dark Outlaw Games, que é a porra de um estúdio lá em Los Angeles, que você sabe que é caro para um caralho, por que não pegou esse estúdio, essa grana que foi gasta na Dark Outlaw Games e não mandou pra um estúdio chinês que tá fazendo um jogo promissor, ou então um estúdio aí do India Hero Project, para os caras fazerem um jogo ainda melhor, mais ambicioso? Por que não fizeram isso? Por que não pegaram essa grana para tecer acordos de publicação com alguns desses jogos do China Hero Project? Enfim, aí agora a gente vai para o outro problema, que é o próprio Hero Project. A gente tem pelo menos uns 10 a 15 títulos super promissores do China Hero Project e eles sumiram. Não tem informação de porra nenhuma. Eu trabalho na área e até pra mim é super difícil você conseguir qualquer tipo de contato com esses estúdios ou até com o próprio projeto. Então é como se a empresa ela tá ali olhando para a solução está ao alcance do braço dela, ela coloca a mão em cima da solução e depois corta a porra da própria mão. Basicamente essa analogia aí pra mim não faz o menor sentido, mas é basicamente isso que tá acontecendo. Então, porra, se nos Estados Unidos tá ficando caro, investe em outros polos, faz mais projetos aí em incubadores. Antes do Hero Project tinha um PlayStation Talents, que era um projeto de incubação aí na Espanha. E eles trouxeram até jogos bem legais. O projeto sumiu também. E aí a gente tem esse problema aí do Hero Project, que os jogos sumiram. E a gente não tem nenhuma previsão de lançamento. A gente tem aí o Fish, né? O prequel do Fish, que desistiu da parceria. No caso, a sequência, que é um prequel, né? Não vai ser mais parte do projeto. E vai ser um jogo multiplataforma. Então isso reforça bem o quanto o projeto está mal gerido. O quanto ele não está funcionando como deveria. E que é uma solução que é potente e que poderia estar trazendo aí muitos frutos para a PlayStation. E principalmente lucro, que é o que eles querem. Mas eles estão assim adormecidos em relação a essa solução. E tudo indica que não vai mudar, tá? Que eles não vão mexer na gestão desses projetos, que para mim é a grande solução de boa parte dos problemas que a PlayStation tem hoje. Tanto, novamente, como essa dependência desses estúdios em solo norte-americano, quanto na line-up fraca. Tem muito jogo promissor desses projetos que poderia facilmente compor a line-up e deixar a galera feliz. E aí também, os jogos que não são tão promissores podem ser jogados aí na PlayStation Plus para aumentar o valor e atrair mais assinantes, né? Unindo aí tudo ao útil ao agradável. Só que a porra da empresa não quer fazer isso porque ninguém sabe. E aí vamos para outra solução, que são as sequências em menos tempo. Isso é algo que eu acho muito preocupante de hoje, e que é algo aí que é uma herança do desenvolvimento de games, e que é uma armadilha que a própria PlayStation criou para si, é que as sequências dos jogos elas demoram praticamente o mesmo tempo que uma IP nova. Quando a gente pega o tempo médio de uma IP nova de ser produzida, a gente tem aí um período entre 7 a 9 anos. Isso envolve também todo o período de pré-desenvolvimento, que é aquilo de pesquisa, que a galera, por exemplo, tá fazendo Ghost of Tsushima, vai lá na ilha visitar para pegar ideias conceituais, enfim. Envolve o período todo de desenvolvimento. Então a gente tem a média de 7 a 9 anos. Só que aí quando a gente vai para sequências, a gente tem uma média de 4 a 6 anos. Que é uma média assim, que obviamente é menor do que uma IP nova, mas que também é muito grande. Porra, não dá pra você esperar. A gente teve aí o Spider-Man 2, não dá pra esperar 5 anos pra jogar a sequência disso. Não dá, pô. Quando chegar a sequência, vai ter que ver um vídeo na porra do YouTube pra lembrar a história. Então eles precisam achar formas, nem que seja aí desescalando o projeto, né, diminuindo as coisas, ou então reciclando assets, enfim, que deem um jeito, mas precisam encontrar uma forma de diminuir esse intervalo entre sequências. Está muito longo, não é prático isso e não é nada funcional. E, novamente, com esse cenário aí que a gente já comentou aqui no vídeo, de juros altos, com as pessoas aversas a riscos, porra, a sequência é uma boa resposta a esse problema, só que o problema é que demora muito de fazer. Tem que diminuir esse tempo aí de alguma forma. Que formas seriam essas? Como eu falei, diminuindo o escopo e
aplicando inteligência artificial. Tem aí dois possíveis caminhos, duas possíveis soluções. O mais fácil para mim é diminuir o escopo, mas, né, também não estão aí indicando intenção em fazer isso. E aqui, a última solução desses problemas da PlayStation é a agilidade com as trends. Como assim? Esse aqui vai ser uma opinião bem polêmica, mas Concorde não era um jogo ruim. Eu joguei cerca de 10 horas da beta e não era um jogo ruim. Só que o maior problema de Concorde é que ele era um jogo extremamente antiquado e atrasado. Era um jogo que nitidamente era uma resposta ao Overwatch, só que estava saindo quase 10 anos depois. Então é um projeto que não entra em minha cabeça terem aprovado, alguém ter jogado aquilo ali e dito, porra, vamos lançar isso aqui que vai vender, que vai dar certo. Não entra em minha cabeça, em nenhum momento, não faz nenhum sentido. Se ele tivesse sido lançado próximo ao Overwatch, meses antes ou alguns meses depois, eu acredito que a história de Concorde teria sido assim completamente diferente do que foi. E o porquê que eu estou citando aí Concorde em relação a trends e por que isso importa, que a gente vai para Marathon. E Marathon cometeu o mesmo crime, o mesmo erro que Concorde. Marathon é um jogo aí fantástico, direção de arte é muito boa, gameplay é muito boa, e ele tem mecânicas de extração que são bem aplicadas ao jogo. Só que qual o problema de Marathon? Ele saiu tarde demais. Como assim tarde demais? Ele saiu depois de Ark Raiders. E apesar de serem estilos diferentes, uma é primeira pessoa, outra é terceira pessoa, quando você tem o comparativo, é muito complicado. Porque o cara, né, o fã de extraction shooter de console, ele só tem aí hoje duas opções: Marathon e o Ark Raiders. Ele vai comparar um ao outro, vai ver que Ark Raiders é muito melhor, e ele vai falar, porra, que eu vou gastar meu dinheiro e meu tempo jogando o Marathon, se eu já tenho esse daqui que é melhor, que eu já tenho aí um progresso criado, que eu já tenho uma base de amigos que está jogando, sabe? Então, o grande erro do Marathon e da Bungie foi ter demorado demais com o Marathon. Se ele tivesse saído aí, novamente, o mesmo caso de Concorde, um pouco antes de Ark Raiders, ou um pouquinho depois, ali juntinho, eu também acredito que a história teria sido diferente. O jogo ele tá sobrevivendo, tá mantendo aí um número estável de jogadores, mas dificilmente eles vão conseguir dar um ban, né, um up, para atrair grandes massas e tornar o jogo um super sucesso dentro do gênero. E ainda mais considerando que o Tarkov ele dá para chegar para os consoles em breve, então é bem complicado. E, né, para agravar isso, a gente sabe, né, e aí entra esse tópico que eu falei de trends, que a indústria ela reage a trends, a gêneros que estão viralizando. Então não tenho a menor dúvida de que muito em breve a gente vai ter aí uma proliferação absurda de jogos de extração, ou pelo menos com mecânicas de extração. É o mesmo que aconteceu aí com roguelites, depois de Dead Cells. Então, assim, é bem assim, preocupante o futuro de Marathon. Eu espero muito que o jogo ele perdure, porque, novamente, é um jogo muito bom. Se você ainda não jogou e gosta do gênero de extração, vale dar uma chance. Para quem é assinante da PS Plus, o tier mais caro lá, dá para jogar um trial gratuito. Então dá para testar o jogo sem compromissos. Inclusive eu acredito que eles deveriam estender esse trial para todos os tiers. E a galera ia ver que o jogo não é ruim, que o jogo é muito bom. Mas, novamente, esse é um erro da PlayStation. E que eles comem muita bola em relação a isso, que é nessa perseguição de trends. E isso não é errado. O erro da PlayStation é que eles estão sendo muito lentos em relação a isso. Porra, é uma puta tartaruga. A resposta de Overwatch foi o Concorde, que saiu aí quase um ano depois, ou quase 10 anos depois. O Ark Raiders saiu aí com uma larga vantagem em relação ao Marathon, e isso prejudicou o lançamento do Marathon. Você tem os gachas, você tem Genshin, etc., que a PlayStation ficou confortável porque eram exclusivos de console, só que aí a PlayStation nunca se preocupou em fazer um próprio. Porra, os caras têm aí uma quantidade obscena de IPs de anime. Tem aí Fate, um gacha de Fate seria absurdo. Tem personagem para um caralho de Fate.
e que daria facilmente para aplicar uma jogabilidade fantástica ao jogo. Só que aí comeram bola e não lançaram. E aí fica nessa dependência de Genshin Impact, ou Wuthering Waves, ou basicamente todos os jogos da Hoyo. E por que isso é preocupante? Hoje também, né, além do fechamento da Dark Outlaw Games, a gente viu aí que a Epic demitiu 1.000 funcionários e admitiu publicamente que o engajamento de Fortnite está caindo, a ponto de que hoje eles gastam mais dinheiro para manter Fortnite do que eles geram. E isso é preocupante porque a PlayStation tem uma dependência enorme em jogos como Fortnite, Roblox, Minecraft e GTA. Então, a partir do momento que a Epic fala, Fortnite tá fraquinho, a gente vai ter que demitir a galera aqui para ter um fôlego na receita. Então, isso é um sinal de alerta absurdo para a PlayStation, porque, novamente, né, uma parte assim, fundamental da renda vem de Fortnite, das vendas dos V-Bucks e dos passes. Então, é bem preocupante, assim, e isso também explica para a galera que não entende por que a PlayStation está desesperada para ter um jogo como serviço. Isso explica nitidamente isso, né? Eles têm uma dependência, e isso todo mundo sabe, a própria PlayStation e os próprios balanços apontam isso, que eles têm uma dependência assim, absurda em jogos de terceiro que não dependem deles. E a partir do momento que esses jogos, a gente tem Fortnite, quem é que imagina que Fortnite vai ter uma queda acentuada de engajamento? Isso acho que não passa na cabeça de ninguém, ou não passava, né? Que agora virou um fato. Então, acende um alerta assim, muito, mas muito preocupante para a PlayStation e que reforça que eles precisam de fato buscar soluções, buscar novas vias. E aí por isso que eu decidi trazer algumas dessas soluções aí. Eu espero de verdade que as coisas melhorem e que eles parem de cometer investimentos insanos, como foi o caso dessa Dark Outlaw Games aí. Abrir estúdios nos Estados Unidos, na América do Norte, hoje é uma loucura, com a taxa de juros que tem lá e com os custos que tem lá, tanto custos de vida quanto de funcionários. É uma loucura total. E vai basicamente abrir o estúdio para, novamente, fechar um pouco tempo depois, como a gente viu aí agora. Então eu espero que eles realmente mudem essa postura. Existe esse fio de esperança, porque essas decisões que estão sendo tomadas hoje são dessa nova gestão, que é uma gestão aí praticamente quase que por completo japonesa. Então eles estão assim, acredito que eles estão assim antenados em relação a isso, estão agindo diante disso. Não é uma velocidade que eu acredito que deveria estar sendo tomada. Acho que eles estão assim muito lentos nessa tomada de decisão. E acredito que eles possam intensificar esse processo. E para mim o que mais me incomoda é em relação ao Hero Projects, como eu falei, que não tem nenhum indicativo, a gente não tem nenhuma indicação, nenhum indicativo de que as coisas vão melhorar em relação a esses projetos. E eu acredito firmemente que esses projetos eles representam uma solução para boa parte dos problemas atuais da PlayStation. Só que eles estão lá largados às traças, sem nenhum tipo de cuidado, sem nenhum tipo de divulgação, sem nenhum tipo de apoio. E novamente, né, reforçando, eu trabalho na área, já tenho aí anos de experiência, e até para mim é difícil achar informação sobre os projetos, tentar um contato com o estúdio, tentar conseguir entrevistas com esses estúdios. Imagine para o consumidor comum que está interessado nos jogos. Então, é o que precisa melhorar bastante também. Mas enfim, vai ser um ano assim fantástico para a PlayStation. Pelo menos no balanço vai ser, porque novamente a gente vai ter aí basicamente tem um monopólio agora em relação a consoles. Só o PlayStation de mesa, no caso, né? Só vai ter o PlayStation 5. A gente vai ver aí grandes jogos como Call of Duty, que possivelmente vai abandonar a geração passada. Genshin Impact já tá dando tchau. E aí tem o EA Sports, que talvez também abandone, a gente não sabe ainda, é tudo incerto. Mas se o Fifinha da galera e o Call of Duty abandonar de fato a geração passada, os consoles da geração atual vão ter um boost assim, absurdo de vendas. Ainda tem o GTA, né, que se vai sair ou não a gente não sabe esse ano, mas que se sair vai ser uma parada assim, como que eu posso dizer, vai ser o equivalente à volta de Jesus no mundo dos games.
vai ser coisa de parar o mundo mesmo do entretenimento. Então, caso saia, também vai ser algo que vai favorecer muito a PlayStation, porque a galera vai ficar louca atrás do PlayStation 5 base e do PlayStation 5 Pro. E, novamente, né, antes disso, ao longo do ano, a gente vai ter vários lançamentos de grande porte e de IPs consagradas que vão também ajudar a converter vendas para o console e para a plataforma. Tem o próprio 007, tem o Phantom Blade Zero, que para mim é um dos candidatos aí fortíssimos ao GOT. Tanto que eu tô com o manto do jogo aqui. Tem o Wolverine, que também vai ser um arrasa-quarteirões. Ainda mais em tempo aí que o MCU vai ter um ano muito forte. Então, todos esses elementos, quando combinados, vão gerar aí um resultado fiscal belíssimo para a PlayStation. Só que o que precisa melhorar é essa relação entre fã e empresa. Isso se quebrou, está se quebrando cada vez mais. E mais importante do que isso para a própria PlayStation é a relação entre acionista e PlayStation. Eles estão sim tomando decisões bem esquisitas e que são apagadas em pouco tempo depois que foram tomadas. Semanas atrás, anunciam jogos mobile e hoje demitem 50 funcionários mobile. Um ano atrás anunciam a Dark Outlaw Games, com um dos principais nomes aí da indústria no que diz respeito a jogos como serviço. Um ano depois fecham um estúdio. Então existe assim uma incoerência absurda de decisões e que eles precisam rever isso o quanto antes. Porque a mensagem que passa é que eles não têm a menor ideia do que eles estão fazendo. Mas enfim, temos esse fio de esperança aí, eu espero que as coisas melhorem e que a gente possa aí desfrutar da marca da plataforma por muitos e muitos anos. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostaram, obviamente já sabem, né? Deixa a curtida, deixa a inscrição e deixa nos comentários aí o feedback sobre o vídeo em relação ao conteúdo e também sobre a parte técnica. Um beijão e fiquem com Deus.